décadas. E me pergunto como consegui chegar até aqui. Como consegui construir esta vida relativamente tranquila, depois de tudo que vivi. Mas a verdade é que a história que carrego dentro de mim pede para ser contada. Não como um fardo que quero passar adiante, mas como uma forma de finalmente dar voz àquela menina que fui um dia. Aquela criatura pequena e assustada que nunca teve permissão para falar. Nasci em 1957, numa cidade pequena do interior onde todo mundo conhecia todo mundo, ou pelo menos achava que conhecia. Minha família morava numa casa simples de madeira, pintada de branco, com um quintal grande cheio de galinhas e um pé de jabuticaba que dava frutos todo ano. Era uma casa que de fora parecia acolhedora, com suas janelas azuis e a cerca baixa que minha mãe insistia em pintar a cada 2 anos. Mas casas, aprendi muito cedo, podem guardar segredos terríveis por trás de suas fachadas bonitas. Éramos 5 ao todo. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, Roberto, que tinha 6 anos a mais que eu, minha irmã Ana, 2 anos mais nova, e eu. Meu pai trabalhava numa serraria no centro da cidade. Um trabalho duro que o deixava com as mãos ásperas e a paciência cada vez mais curta. Minha mãe cuidava da casa e de nós. E também costurava para algumas famílias mais abastadas, pegando trabalho extra para complementar o dinheiro escasso que entrava. Lembro das manhãs da minha infância com uma clareza perturbadora. O cheiro de café coado se misturando com o de pão quentinho, que minha mãe fazia antes do sol nascer. Ela era uma mulher pequena, delicada, com cabelos castanhos sempre presos num coque baixo e mãos que nunca paravam de trabalhar. Tinha olhos gentis, minha mãe, do tipo que te faziam sentir segura quando olhavam para você com atenção. Mas esses mesmos olhos carregavam uma tristeza profunda que só vim a entender completamente anos depois. Meu pai era o oposto dela em quase tudo. Alto, de ombros largos, voz grossa que ecoava pela casa mesmo quando ele não estava gritando. Tinha um jeito de ocupar o espaço que fazia todo mundo se encolher um pouquinho. Como se sua presença exigisse que todos nós nos tornássemos menores para caber no mesmo ambiente que ele. Roberto era o filho primogênito, o menino dos olhos do meu pai, mesmo que essa expressão não se aplicasse muito bem no nosso caso. Meu pai não era do tipo que demonstrava afeto facilmente, mas havia um certo orgulho no jeito como ele falava do meu irmão para os vizinhos, como se ter um filho homem fosse uma conquista particular. Roberto tinha cabelos pretos lisos, cortado e sempre rente à cabeça, e olhos escuros que nunca consegui decifrar completamente. Era um menino calado, que passava horas sozinho no quintal ou trancado no quarto, que dividia com minhas irmãs e comigo quando éramos muito pequenos, antes de meus pais improvisarem uma divisória na casa para dar a ele um cantinho próprio. Eu tinha 5 anos quando as coisas começaram. 5 anos, uma idade em que deveria estar preocupada apenas em brincar de boneca, correr no quintal, aprender a escrever meu nome na escolinha que ficava a 3 quadras de casa. Mas a vida não me deu esse luxo de inocência prolongada. Começou de forma tão sutil que na época eu nem sabia dar nome ao que estava acontecendo. Roberto tinha 11 anos então. Estava entrando naquela fase esquisita da pré-adolescência, em que os meninos começam a mudar, a voz começa a engrossar, o corpo se transforma. Ele começou a aparecer no quarto que eu dividia com Ana. Sempre quando ela estava lá fora brincando, sempre quando minha mãe estava ocupada com as costuras ou lavando roupa no tanque do quintal, sempre quando meu pai ainda não tinha voltado do trabalho. No começo eram toques que ele dizia serem brincadeiras. Uma mão no meu cabelo, outra no meu ombro. Dedos que deslizavam pelo meu braço enquanto ele inventava alguma desculpa para estar ali. Ele dizia que estava entediado, que queria brincar comigo, que eu era sua irmãzinha favorita. E eu, ingênua como só uma criança pode ser, acreditava que aquilo era normal, que era assim
que irmãos mais velhos demonstravam carinho. Minha mãe sempre nos dizia para sermos unidos, para cuidarmos uns dos outros. Então, quando Roberto aparecia com seus joguinhos e seus segredinhos, eu pensava que estava apenas sendo uma boa irmã. Como eu poderia saber que estava errado? Como uma criança de 5 anos poderia ter o discernimento que nem os adultos ao meu redor pareciam ter? As coisas foram escalando gradualmente. Os toques ficaram mais ousados, mais insistentes, mais invasivos. Roberto criou um jogo que ele chamava de Nosso Segredo Especial e dizia que se eu contasse para alguém, coisas ruins aconteceriam. Ele nunca especificava que coisas ruins eram essas, mas o tom da voz dele, a forma como apertava meu braço ao dizer isso, me enchiam de um medo paralisante. Eu tinha 6 anos quando entendi pela primeira vez que havia algo profundamente errado no que estava acontecendo. Foi num dia de sábado. Lembro claramente porque era o dia em que minha mãe ia à feira pela manhã e demorava mais para voltar. Meu pai tinha saído para jogar dominó com os amigos no bar da esquina, como fazia todo fim de semana. Ana estava na casa da vizinha. Tinha sido convidada para uma festinha de aniversário. E eu fiquei sozinha em casa com Roberto. Ele entrou no meu quarto com aquele olhar que eu já tinha aprendido a temer, mesmo sem conseguir nomear o que era aquele aperto no peito que eu sentia sempre que o via assim. Trancou a porta atrás de si, o que me fez questionar pela primeira vez se aquilo realmente era uma brincadeira normal entre irmãos. Brincadeiras não precisavam de portas trancadas. Precisavam? Mas eu não tive tempo de processar esse pensamento porque ele já estava me puxando para a cama, dizendo que tinha uma brincadeira nova para me ensinar. O que aconteceu naquele dia foi a primeira vez em que ele cruzou uma linha que não poderia ser descruzada. Não vou entrar em detalhes gráficos porque não é esse o propósito da minha história. Mas foi naquele momento que minha infância foi roubada de mim de uma forma definitiva e irreversível. Quando minha mãe voltou da feira, me encontrou quieta demais no meu canto, abraçada na boneca de pano que ela tinha feito para mim no Natal anterior. Ela me perguntou se estava tudo bem, e eu abri a boca para contar, as palavras se formando na ponta da língua. Mas então Roberto apareceu na porta da cozinha, me lançando aquele olhar de aviso, e as palavras morreram antes de nascer. Balancei a cabeça e disse que estava tudo bem, apenas cansada. Minha mãe passou a mão no meu cabelo com carinho e foi cuidar de guardar as compras. Aquele foi o primeiro de muitos momentos em que tive a chance de falar e não consegui. O medo era maior que a vontade de ser salva. A vida continuou naquele ritmo doloroso e confuso. Os abusos se tornaram mais frequentes, Roberto encontrando cada vez mais oportunidades de me pegar sozinha. Ele tinha um talento macabro para identificar os momentos em que ninguém mais estava por perto, como se tivesse um sexto sentido para o crime. Aprendi a reconhecer os sinais, o jeito como ele me olhava no café da manhã, a forma como inventava desculpas para ficar em casa quando todos saíam, o som dos seus passos se aproximando do meu quarto. Desenvolvi uma espécie de radar interno, sempre em alerta, sempre tensa, sempre esperando o pior. Meu corpo começou a reagir de formas que eu não entendia. Ficava com dores de barriga frequentes, tinha pesadelos que me faziam acordar gritando no meio da noite, suando frio. Minha mãe me levou ao médico algumas vezes, preocupada, mas os exames nunca mostravam nada de errado. Como mostrariam? A doença estava na minha alma, não no meu corpo. Quando eu tinha 7 anos, finalmente juntei coragem para contar. Não para minha mãe, porque Roberto tinha me ameaçado especificamente de que se eu contasse para ela, ele faria coisas ruins com Ana, minha irmãzinha. E eu não poderia suportar a ideia de que o mal que me consumia se espalhasse para ela também. Então escolhi contar para meu pai. Foi uma tarde de domingo. Ele estava no quintal consertando a cerca que tinha quebrado durante uma tempestade. Cheguei perto dele,
meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Comecei a falar, as palavras saindo atropeladas, confusas, porque eu tinha 7 anos e não sabia explicar direito o que Roberto fazia comigo. Usei palavras de criança. Tentei descrever os toques, os jogos, os momentos em que ele tirava minha roupa, as coisas que ele me obrigava a fazer. Meu pai parou de martelar a cerca e me olhou. Esperei por horror, por raiva, por uma reação que mostrasse que finalmente alguém ia me proteger. Mas o que vi no rosto dele foi algo completamente diferente. Foi descaso. Foi indiferença. Foi algo ainda pior que isso. Algo que levei anos para nomear. Cumplicidade. Ele me disse com aquela voz grossa e cansada que aquilo era besteira de criança, que irmãos brincam assim mesmo, que eu não devia inventar histórias. Disse que Roberto era um menino bom, que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Disse que se eu ficasse espalhando essas mentiras, ia acabar com a reputação da nossa família, que as pessoas na cidade iam falar mal da gente. E então, pela primeira vez, mas não pela última, meu pai me bateu. Não foi uma palmada educativa. Foi um tapa no rosto que me jogou no chão, que deixou minha bochecha ardendo e meus olhos cheios de lágrimas. Ele disse que não queria mais ouvir aquele tipo de conversinha, que era para eu ir para o meu quarto e pensar no que tinha feito. Fiquei no quarto o resto do dia, deitada na cama, olhando para o teto de madeira escura e tentando entender o que tinha acontecido. Como era possível que contar a verdade tivesse me colocado em apuros? Como era possível que quem estava me machucando continuasse livre e eu, a vítima, fosse punida? A lógica do mundo tinha se invertido completamente. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de uma forma que nunca mais seria consertada. Aprendi que não podia confiar nos adultos que deveriam me proteger. Aprendi que minha palavra não valia nada. Aprendi que era mais fácil para eles acreditarem que eu estava mentindo do que enfrentar a realidade horrível que estava acontecendo debaixo do teto deles. Naquela noite, ouvi uma discussão vinda do quarto dos meus pais. Minha mãe tinha visto a marca do tapa no meu rosto quando me chamou para jantar. E mesmo eu insistindo que tinha caído brincando, ela não acreditou completamente. Encostei o ouvido na parede fina que separava os quartos e consegui escutar fragmentos da conversa. Minha mãe questionando meu pai sobre o que tinha acontecido. Ele dizendo que eu tinha sido insolente, que tinha dito coisas absurdas sobre Roberto. Minha mãe perguntando que tipo de coisas. Ele dizendo que não valia a pena repetir, que eram besteiras. E então escutei algo que me fez segurar a respiração. Minha mãe sugeriu que talvez valesse a pena conversar com Roberto, verificar se estava tudo bem. E foi quando ouvi o som inconfundível de um tapa, seguido de um grito abafado. Meu pai tinha batido nela também. A voz dele ficou ainda mais grave, mais ameaçadora. Ele disse que não ia tolerar que ela duvidasse do filho dele, que Roberto era um bom menino e ponto final. Disse que se ela ficasse colocando ideias na cabeça das crianças, ele ia ter que tomar providências mais sérias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois de alguns minutos, ouvi minha mãe chorando baixinho. Um som tão triste que me fez chorar também, ali no meu canto, com a bochecha ainda dolorida. Entendi naquela noite que minha mãe também era uma vítima, tão presa naquela casa quanto eu, tão impotente diante da tirania do meu pai. E entendi também que não adiantava recorrer a ela, porque ela não tinha poder para me proteger quando mal conseguia proteger a si mesma. Os anos se arrastaram nessa dinâmica doentia. Roberto continuou me abusando regularmente, sempre encontrando formas de me isolar, sempre renovando suas ameaças. À medida que ele crescia, e eu também, os abusos se tornaram mais violentos, mais dolorosos, mais traumáticos. Aprendi a me dissociar durante esses momentos.
a deixar meu corpo ali, mas mandar minha mente para outro lugar. Criava histórias na minha cabeça. Me imaginava em lugares distantes, segura, feliz. Às vezes me imaginava sendo uma princesa num castelo. Outras vezes me via morando numa casinha simples na praia, longe de tudo e de todos. Qualquer coisa era melhor do que estar presente naqueles momentos horríveis. Na escola, comecei a ter dificuldades. Minha concentração estava sempre em outro lugar. Meu rendimento caiu. E as professoras começaram a mandar bilhetes para casa, reclamando que eu estava muito distraída. Meu pai ficava furioso com esses bilhetes e me batia por estar tirando notas ruins. Ele dizia que estava trabalhando feito um animal para nos sustentar e que o mínimo que podíamos fazer era ser bons alunos. Não compreendia, ou não queria compreender, que era impossível me concentrar em matemática ou português, quando minha cabeça estava cheia de medo e vergonha. Parei de ter amigas. Afastei as poucas colegas que tentavam se aproximar na escola, porque tinha vergonha de levá-las em casa, medo do que poderiam descobrir, medo de que vissem a verdade estampada no meu rosto. Ana, minha irmãzinha, crescia alheia a tudo. Ela tinha uma inocência que eu invejava e protegia ferozmente. Fazia de tudo para mantê-la longe de Roberto. Inventava brincadeiras fora de casa. Me oferecia para fazer as tarefas dela. Qualquer coisa para garantir que ela nunca ficasse sozinha com ele. Isso significava que eu ficava disponível com mais frequência, que eu era o alvo mais fácil. Mas não me importava. Se meu sofrimento podia poupar minha irmã, então valeria a pena. Olho para trás agora e vejo que essa foi uma das poucas escolhas que fiz naqueles anos que ainda me traz algum conforto. Ana nunca sofreu o que eu sofri. E isso é algo que carrego como uma pequena vitória em meio a tanta derrota. Quando cheguei aos 10 anos, meu corpo começou a mudar. Desenvolvi cedo, o que fez Roberto se interessar ainda mais por mim. Comecei a menstruar e me lembro da vergonha que senti. Não pelo processo natural em si, mas porque sabia que aquilo ia chamar ainda mais atenção indesejada. Minha mãe me explicou o básico sobre menstruação. Me deu absorventes e me disse que agora eu estava me tornando uma mocinha. Ela não tinha ideia de que eu já tinha sido forçada a crescer anos antes, de formas que nenhuma criança deveria crescer. Tentei usar roupas mais largas, me esconder, ficar invisível. Mas era inútil. Roberto sempre encontrava um jeito. O pior era que do lado de fora, para os vizinhos e conhecidos, éramos uma família normal. Meu pai tinha uma reputação de trabalhador honesto. Minha mãe era respeitada pelas suas costuras bonitas. Roberto era visto como um rapaz responsável, que ajudava nas tarefas pesadas. Íamos à missa aos domingos, cumprimentávamos os vizinhos na rua, participávamos das festas da cidade. Eu olhava para as outras famílias e me perguntava se elas também tinham segredos horríveis escondidos, ou se só a minha família era podre por dentro, enquanto aparentava normalidade por fora. Desenvolvi uma habilidade assustadora de fingir que estava tudo bem, de sorrir quando necessário, de manter as aparências. Era uma atriz mirim forçada a representar o papel de criança feliz, quando, por dentro, estava se despedaçando. Meu pai bebia cada vez mais. O que antes eram apenas algumas cervejas aos finais de semana, se transformou em bebedeiras diárias. Ele chegava em casa cambaleando com hálito forte de cachaça, e todo mundo se encolhia. Era impossível prever seu humor. Às vezes ele ficava melancólico e choroso, falando sobre como a vida tinha sido injusta com ele. Outras vezes ficava violento, procurando qualquer desculpa para explodir. Minha mãe levou muitas surras naqueles anos. Eu a via com roxos nos braços que ela tentava esconder com blusas de manga comprida, mesmo no calor sufocante do verão. Via os lábios rachados, os olhos inchados de tanto chorar, e não podia fazer nada além de testemunhar. Certa vez, quando eu tinha 12 anos,
Encontrei minha mãe chorando na cozinha no meio da noite. Tinha descido para beber água e a vi ali, sentada no chão com a cabeça entre as mãos. Sentei ao lado dela e pela primeira vez ousei perguntar por que ela não ia embora. Por que não pegava a gente e fugia daquela casa? Ela me olhou com aqueles olhos cansados e tristes e disse algo que nunca esqueci. Disse que não tinha para onde ir, que não tinha dinheiro próprio, que sua família tinha morrido ou morava muito longe, que na época em que vivíamos uma mulher separada era vista como uma vergonha, que ninguém ia ajudar, que era melhor aguentar, porque, pelo menos, tínhamos um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. Disse que fazia o melhor que podia para nos proteger, mesmo que esse melhor fosse muito pouco. Entendi naquele momento que minha mãe estava tão presa quanto eu. Talvez até mais, porque ela conseguia enxergar todas as grades da nossa prisão, enquanto eu ainda tinha a inocência relativa de não compreender completamente todas as forças que nos mantinham ali. Os anos da adolescência foram particularmente difíceis. Tinha 13, 14 anos, e as meninas da minha idade começavam a falar de meninos, de primeiros beijos, de paqueras inocentes na escola. Eu não conseguia me relacionar com nada disso. A ideia de proximidade física com qualquer pessoa me enchia de nojo e pânico. Tinha desenvolvido uma aversão profunda a toques, até os mais inocentes. Quando algum colega esbarrava em mim, acidentalmente no corredor da escola, eu pulava de susto. Quando a professora colocava a mão no meu ombro para chamar minha atenção, eu me encolhia. As outras meninas achavam que eu era esquisita, e estavam certas, mas pelos motivos errados. Roberto tinha 19 anos então, e meu pai começou a pressionar para que ele arrumasse um emprego fixo. Ele foi trabalhar na mesma serraria que meu pai, o que significava que ambos saíam juntos de manhã e voltavam juntos à noite. Isso me deu algumas horas de respiro durante a semana, mas os fins de semana continuavam sendo meu pesadelo. Roberto agora tinha a força de um homem adulto, e eu, mesmo tendo crescido, ainda era menor e mais fraca. As marcas que ele deixava no meu corpo eram cada vez mais difíceis de esconder. Roxos nas coxas, nos braços, arranhões que eu dizia serem de quedas ou brincadeiras brutas. Ninguém questionava muito porque ninguém queria realmente saber a resposta. Comecei a ter pensamentos suicidas nessa época. Pensava em todas as formas possíveis de terminar com o meu sofrimento. Olhava para o frasco de remédios que minha mãe guardava no armário da cozinha e me perguntava quantos seriam necessários. Olhava para a cadeira no meu quarto e para o pedaço de corda que meu pai usava no quintal. Olhava para a linha do trem que passava a 2 quadras da nossa casa. Mas sempre havia algo que me segurava. Talvez fosse o medo do desconhecido. Talvez fosse a preocupação com o que aconteceria com Ana se eu não estivesse mais ali. Talvez fosse apenas a teimosia de uma sobrevivente que ainda tinha uma fagulha de esperança enterrada bem fundo. Não sei exatamente o que me manteve viva, mas alguma coisa manteve. Quando fiz 15 anos, aconteceu algo que mudou um pouco a dinâmica da casa. Roberto arrumou uma namorada, uma menina da cidade vizinha, que ele tinha conhecido numa festa. De repente, ele estava saindo de casa com mais frequência, passando menos tempo ali. Os abusos diminuíram de frequência. Não pararam completamente, mas diminuíram. Era como se ele tivesse encontrado uma nova vítima. Embora eu rezasse todos os dias para que não fosse esse o caso, para que aquela moça não estivesse sofrendo o que eu sofria. Pela primeira vez em 10 anos, pude respirar um pouco mais aliviada. As noites em que ele saía para encontrar a namorada eram noites em que eu podia dormir quase em paz, sempre com um olho aberto, mas menos aterrorizada. Minha mãe parecia perceber que algo tinha mudado em mim. Eu estava menos tensa, menos assustada. Um dia ela me perguntou se estava tudo bem, e por um segundo considerei contar tudo de novo.
Mas a memória do tapa que levei quando tentei antes ainda estava fresca na minha mente, assim como a surra que ela tinha levado por tentar me defender. Então apenas disse que sim, que estava tudo bem, que era só coisa da adolescência. Ela assentiu, mas seu olhar me dizia que não acreditava completamente. Acho que no fundo ela sabia, ou desconfiava, mas não tinha coragem de enfrentar a verdade porque isso significaria ter que fazer algo a respeito. E ela sabia que não tinha poder para fazer nada contra meu pai e Roberto. Aos 16 anos, comecei a trabalhar numa loja de tecidos no centro da cidade. Precisava de uma desculpa para passar menos tempo em casa. E também queria ter algum dinheiro próprio, alimentar uma fantasia distante de um dia poder fugir. O dinheiro que ganhava era pouco, mas guardava cada centavo como se fossem sementes de liberdade. Escondia as moedas e notas num buraco que fiz na parede atrás do guarda-roupa no meu quarto, coberto por um pedaço de pôster que tinha arrancado de uma revista. Era meu tesouro secreto, minha esperança tangível de que um dia poderia deixar aquela casa para trás. O trabalho na loja foi minha salvação em muitos sentidos. Dona Lourdes, a proprietária, era uma senhora viúva de uns 60 anos, sem filhos, que tinha um jeito gentil e maternal. Ela me tratava com uma bondade que eu não estava acostumada. Perguntava como tinha sido meu dia. Me ensinava sobre os diferentes tipos de tecido. Me deixava ler as revistas de moda que chegavam para a loja. Foi através dela que comecei a imaginar um mundo diferente, onde mulheres podiam trabalhar, ter seu próprio dinheiro, fazer suas próprias escolhas. Dona Lourdes tinha ficado viúva jovem, aos 30 anos, e decidido tocar o negócio do falecido marido sozinha, enfrentando o preconceito de uma sociedade que achava que mulher não sabia fazer negócios. Ela era minha heroína silenciosa, meu exemplo de que era possível sobreviver. Durante esses meses trabalhando na loja, conheci outras pessoas, ouvi outras histórias. Tinha uma costureira que trabalhava para Dona Lourdes, chamada Maria. Uma mulher de uns 40 anos que tinha fugido de um casamento abusivo e recomeçado a vida em nossa cidade. Ela nunca entrou em detalhes, mas às vezes soltava comentários que deixavam claro que entendia o que era viver com medo dentro da própria casa. Uma tarde, quando a loja estava vazia e estávamos apenas nós três, Maria olhou para mim de um jeito estranho e disse que se eu, algum dia, precisasse de ajuda, de qualquer tipo de ajuda, ela estaria ali. Não especificou que tipo de ajuda, mas o jeito como disse, o tom de voz, deixou claro que ela sabia. Não sei se era tão óbvio assim que eu carregava traumas, ou se ela apenas tinha desenvolvido um radar para reconhecer outras vítimas. Agradeci e mudei de assunto rapidamente, porque ainda não estava pronta para falar. Em casa, a situação com meu pai piorava. A bebida tinha tomado conta completamente, e ele estava ficando mais violento e imprevisível. As surras em minha mãe eram mais frequentes e mais brutais. Várias vezes pensei em chamar a polícia, mas na nossa cidade pequena, nos anos 70, polícia não se metia em problemas de família. Violência doméstica não era crime que se levasse a sério. Era considerado assunto privado, algo que devia ser resolvido dentro de casa. Os vizinhos ouviam os gritos, viam minha mãe com o rosto machucado, mas desviavam o olhar. Era mais fácil fingir que não estava acontecendo nada do que ter que se envolver. Roberto se casou quando eu tinha 17 anos. Foi um alívio enorme quando ele anunciou que ia sair de casa. A cerimônia foi simples, na igreja local, seguida de uma festa modesta no salão paroquial. Sorri durante toda a festa, não porque estava feliz por ele, mas porque sabia que finalmente estaria livre. Minha alegria durou exatamente uma semana, o tempo que levaram para voltar da lua de mel e se instalarem numa casinha alugada do outro lado da cidade. Achei que seria o fim, que agora que ele tinha uma esposa, ia me deixar em paz, definitivamente. Estava enganada.
Roberto continuou aparecendo em casa com frequência, sempre com alguma desculpa. Precisava buscar alguma ferramenta que tinha deixado, queria almoçar com a família, precisava falar com meu pai sobre algo do trabalho e sempre encontrava um jeito de me encurralar, de me pegar desprevenida. Os abusos não eram mais tão frequentes quanto antes, mas quando aconteciam, eram rápidos, furtivos, carregados de uma violência desesperada que não havia antes. Era como se ele não conseguisse largar completamente o poder que tinha exercido sobre mim durante tanto tempo. Eu tinha me tornado um vício para ele, uma compulsão que ele não conseguia ou não queria controlar. A esposa dele, Mariana, era uma moça ingênua e apaixonada. Olhava para Roberto como se ele fosse um príncipe, e eu sentia uma mistura de pena e urgência de avisá-la sobre com quem tinha se casado. Mas como avisar? Que palavras usar? Olha, seu marido abusou de mim durante mais de 10 anos. Ela acreditaria? Provavelmente não. Provavelmente pensaria que eu estava tentando causar problemas com inveja, que era uma cunhada problemática tentando destruir o casamento feliz do irmão. E mesmo que acreditasse, o que poderia fazer? Estava casada agora. Na nossa época e cultura, isso significava para sempre. Então me calei e apenas tentei evitá-lo ao máximo. Meu 18º aniversário chegou, e com ele a maioridade legal. Teoricamente, eu era adulta agora, livre para tomar minhas próprias decisões. Na prática, continuava presa na mesma casa, sob o mesmo teto, respirando o mesmo ar carregado de violência e segredos. Tinha um dinheiro guardado, mas não era o suficiente para alugar um lugar e me sustentar. Precisava de mais tempo, mais planejamento. Comecei a fazer horas extras na loja sempre que Dona Lourdes precisava. Pegava trabalhos extras de costura por conta própria à noite. Minha mãe pensava que eu estava guardando dinheiro para comprar coisas de moça, talvez um enxoval para um casamento futuro. Não fazia ideia de que cada centavo era uma pedra na construção da minha ponte de fuga. Aos 19 anos conheci João. Ele era fornecedor de tecidos e visitava a loja a cada 15 dias. Era um homem quieto, uns 10 anos mais velho que eu, que tinha herdado o negócio do pai e viajava pela região vendendo para lojas como a de Dona Lourdes. Tinha um jeito respeitoso de falar, sempre mantinha a distância apropriada. Nunca tentava me tocar mesmo em gestos inocentes como um aperto de mão. Para alguém como eu, que tinha desenvolvido um pavor de qualquer contato físico masculino, isso era refrescante e ao mesmo tempo confuso. Comecei a esperar suas visitas, não porque sentia algum tipo de atração romântica, mas porque ele representava algo diferente do que eu conhecia. Era prova de que existiam homens no mundo que não eram como meu pai ou meu irmão. João começou a puxar conversa comigo aos poucos. Perguntava sobre os tecidos que estavam vendendo melhor, sobre as tendências da moda na região, coisas profissionais. Com o tempo, as conversas se tornaram mais pessoais. Ele me contou que tinha perdido a mãe jovem, que cuidava do pai doente, que a vida de caixeiro viajante era solitária. Eu ouvia mais do que falava, porque falar sobre mim significava tocar em feridas que ainda sangravam. Mas havia algo nele, uma gentileza genuína, que me fazia querer confiar. Não confiei completamente, não ainda, mas havia uma pequena fresta se abrindo no muro que eu tinha construído ao redor do meu coração. Num dia de março, João me convidou para tomar um café depois que a loja fechasse. Olhei para ele assustada. Meu primeiro instinto foi recusar veementemente, mas ele percebeu minha reação e rapidamente esclareceu que seria na confeitaria, ali na esquina, em público, apenas um café e uma conversa. Disse que não tinha segundas intenções, que apenas gostaria de me conhecer melhor, se eu quisesse. O "se eu quisesse" foi crucial. Pela primeira vez na minha vida, um homem estava me dando uma escolha real, sem pressão, sem ameaças subjacentes. Aceitei
mais por curiosidade sobre como seria ter essa normalidade do que por qualquer outro motivo. Sentamos numa mesinha perto da vitrine, onde qualquer um que passasse na rua podia nos ver. Isso me fez sentir mais segura. João pediu café e um pedaço de bolo de fubá. Eu pedi apenas o café porque meu estômago estava embrulhado de nervosismo. Conversamos sobre coisas triviais no começo. Mas então, ele me perguntou algo que ninguém nunca tinha perguntado antes. O que eu queria da vida? Fiquei em silêncio por um longo momento, porque era uma pergunta tão simples, mas que ninguém nunca tinha considerado importante fazer. O que eu queria? Tinha passado tanto tempo apenas tentando sobreviver que nunca tinha parado para pensar em realmente viver, em ter sonhos e ambições. Respondi com honestidade, talvez mais honestidade do que pretendia. Disse que queria sair da minha casa, ter um lugar próprio, um espaço onde me sentisse segura. Disse que gostava de trabalhar com tecidos e costuras, que talvez um dia pudesse ter meu próprio negócio. Não entrei em detalhes sobre por que queria tanto sair de casa, mas algo no meu tom de voz deve ter transmitido a urgência, a necessidade desesperada. João me ouviu atentamente, sem interromper, e quando terminei de falar, ele apenas assentiu e disse que achava que eram sonhos bonitos e possíveis. Não tentou me oferecer soluções, não tentou me salvar, apenas validou meus sentimentos. Foi o começo de uma amizade estranha e inesperada. João passou a me convidar para esses cafés toda vez que visitava a cidade. Sempre nos mesmos termos, sempre em locais públicos, sempre respeitando meu espaço. Comecei a me abrir aos poucos, contando fragmentos da minha vida. Nunca a história completa, mas pedaços suficientes para que ele começasse a montar o quebra-cabeça. Era inteligente o bastante para ler nas entrelinhas, para perceber que minha casa não era um lugar feliz, que havia razões profundas para eu querer fugir. Depois de alguns meses dessas conversas, ele me fez uma proposta inesperada. Disse que estava procurando alguém para ajudá-lo no negócio, alguém que entendesse de tecidos e pudesse viajar com ele para atender clientes. Ofereceu um salário decente, melhor do que eu ganhava na loja, e disse que eu teria minha própria acomodação em cada cidade, que tudo seria profissional e respeitoso. Era uma oportunidade de ouro, a chance de finalmente sair daquela casa. Mas também era assustador. Viajar com um homem, mesmo que fosse para trabalho, seria visto como escandaloso na nossa sociedade conservadora. Minha reputação seria destruída. Por outro lado, que reputação eu tinha para proteger? E o que valia mais, a opinião dos outros ou minha sanidade mental? Levei a proposta para casa naquela noite, fingindo que estava apenas considerando, mas, por dentro, já tinha decidido que ia aceitar. O problema era como contar para meus pais. Escolhi um momento em que meu pai estava relativamente sóbrio, numa tarde de sábado antes dele começar a beber. Reuni coragem e disse que tinha recebido uma proposta de emprego, que ia ganhar mais dinheiro, mas que precisaria viajar. Meu pai imediatamente disse que não, que mulher direita não fica viajando por aí, que os vizinhos iam falar. Minha mãe ficou em silêncio, mas seus olhos diziam muito. Acho que ela entendia por que eu precisava ir embora, mesmo sem saber todos os detalhes. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Enfrentei meu pai. Disse que já era maior de idade, que a decisão era minha, que ia aceitar o emprego com ou sem a bênção dele. Vi a raiva subindo no rosto dele. Reconheci o movimento dele se levantando da cadeira, o braço se erguendo para me bater. Mas dessa vez não me encolhi. Olhei direto nos olhos dele e disse que se ele me batesse, eu ia embora naquele mesmo instante e nunca mais voltaria. E que então todos os vizinhos iam mesmo ter o que falar. Iam perguntar por que a filha tinha fugido de casa. Foi um blefe ousado porque eu não tinha para onde ir naquele momento. Mas funcionou. Meu pai abaixou o braço, rosnou algumas obscenidades
e saiu de casa batendo a porta. Minha mãe se aproximou de mim depois que ele saiu. Pegou minha mão, aquelas mãos pequenas e calejadas que tinham trabalhado tanto a vida toda, e apertou com força. Disse que eu devia ir, que ela entendia, que ia ficar tudo bem. Perguntei sobre Ana, que agora tinha 17 anos e ainda estava em casa. Minha mãe garantiu que ia cuidar dela, que ia mantê-la segura. Não especificamos segura de quê, mas ambas sabíamos. Olhei nos olhos da minha mãe e vi algo que não tinha visto antes, ou talvez não tinha conseguido reconhecer. Vi força, uma força silenciosa, do tipo que mantém uma pessoa de pé, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Entendi que minha mãe tinha sobrevivido a seu próprio inferno e que estava feliz que pelo menos uma das filhas pudesse escapar. 2 semanas depois, saí de casa com uma mala pequena contendo minhas poucas roupas e pertences. João me esperava na praça principal com sua caminhonete carregada de rolos de tecido. Abracei minha mãe e Ana, que choravam, e prometi escrever sempre que pudesse. Não abracei meu pai, que assistiu minha partida com cara fechada, mas sem tentar me impedir. E não me despedi de Roberto, que tinha aparecido minutos antes, com alguma desculpa sobre precisar falar com meu pai. O olhar que ele me lançou quando viu a mala era de raiva mal disfarçada, como se eu fosse uma propriedade dele que estava sendo levada embora sem sua permissão. Ignorei completamente e subi na caminhonete. A vida na estrada foi uma revelação. Viajávamos de cidade em cidade. João apresentava seus produtos para lojistas e eu o ajudava a organizar amostras, fazer anotações de pedidos, dar opiniões sobre combinações de cores e padrões. Como prometido, ele sempre reservava quartos separados nas pensões onde ficávamos. Sempre me tratava com respeito profissional. No começo eu estava tensa, sempre esperando que ele revelasse segundas intenções, que tentasse algo inadequado. Mas meses se passaram e nada aconteceu. João era simplesmente um homem bom, algo que eu não sabia que existia até conhecê-lo. Aos poucos comecei a relaxar. Descobri que gostava de viajar, de conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Cada cidade era uma pequena aventura. Cada conversa com um novo cliente era uma oportunidade de aprender algo. Estava ganhando meu próprio dinheiro. Dinheiro suficiente para não apenas me sustentar, mas também para guardar. Mandava uma parte para minha mãe todo mês, escondido numa carta, dinheiro que ela guardava em segredo para emergências. Era a minha forma de tentar protegê-la mesmo de longe. Depois de 6 meses na estrada, João me perguntou se eu gostaria de fazer uma sociedade com ele. Disse que eu tinha talento para o negócio, que os clientes gostavam de mim, que eu poderia expandir a linha de produtos para incluir aviamentos e acessórios de costura. Algo que ele não entendia bem, mas eu entendia. A proposta era generosa. Ele oferecia uma participação justa nos lucros. Aceitei sem hesitar. Pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo meu, algo que ninguém poderia me tirar. Aos 21 anos, eu e João éramos parceiros de negócios estabelecidos. Tínhamos conseguido expandir a clientela, incluído novos produtos, e estávamos ganhando bem. João sugeriu que comprássemos uma pequena loja em vez de continuar apenas viajando. Escolhemos uma cidade maior, a cerca de 200 quilômetros da minha cidade natal. Distância suficiente para me sentir segura, mas não tão longe que eu não pudesse visitar minha família quando quisesse. Alugamos um ponto comercial no centro e nos instalamos. Foi nessa época que João finalmente se abriu sobre seus próprios sentimentos. Numa noite depois de fecharmos a loja, ele disse que tinha se apaixonado por mim, mas que entendia se eu não correspondesse, que nossa amizade e parceria eram importantes demais para ele arriscar. Disse que esperaria o tempo que fosse necessário, ou não esperaria nada se eu dissesse que nunca poderia vê-lo dessa forma. Era a declaração mais gentil e respeitosa que alguém poderia fazer.
O problema era que eu não sabia se conseguia corresponder. Gostava dele, confiava nele, mas a ideia de intimidade física me apavorava. Os traumas do passado ainda estavam muito presentes. Decidi ser honesta com ele. Pela primeira vez, contei minha história completa para alguém. Sentamos na pequena sala dos fundos da loja e eu desenterrei todas as memórias dolorosas que tinha tentado enterrar. Falei sobre Roberto, sobre os anos de abuso, sobre a omissão do meu pai, sobre a impotência da minha mãe. Chorei pela primeira vez em anos, soluços violentos que pareciam sair do fundo da minha alma. João me ouviu em silêncio, e quando terminei, ele apenas disse que sentia muito, que eu não merecia nada daquilo, que nada daquilo tinha sido minha culpa. E então prometeu que nunca me pressionaria, que poderíamos ser apenas amigos e parceiros, se fosse isso que eu precisasse, que estaria ali do jeito que eu permitisse. Aquela conversa mudou algo em mim. Pela primeira vez, tinha colocado em palavras toda a extensão do meu trauma. E em vez de ser rejeitada ou culpada, tinha sido acolhida. Comecei a ver João com outros olhos. Percebi que o que sentia por ele talvez fosse amor, mas um tipo de amor diferente do que eu imaginava que amor deveria ser. Não era a paixão avassaladora dos romances que lia nas revistas. Era algo mais tranquilo, mais seguro, mais baseado em respeito mútuo e companheirismo. E talvez fosse exatamente o tipo de amor que eu precisava. Levamos as coisas muito devagar. Demorou mais de 1 ano desde aquela conversa até nosso primeiro beijo. E foi o beijo mais gentil e cuidadoso que alguém poderia imaginar. João me perguntou permissão antes. Esperou que eu dissesse sim. E mesmo assim foi delicado como se eu fosse feita de porcelana. Choramos os dois depois. Eu de alívio por descobrir que podia ser tocada sem entrar em pânico. Ele de emoção por finalmente poder expressar o que sentia. Era um começo, e começos eram algo precioso para mim. Nos casamos quando eu tinha 23 anos. Foi uma cerimônia pequena, apenas alguns amigos próximos, e João insistiu que eu convidasse minha família. Minha mãe e Ana vieram, mas meu pai não. Disse que não ia assistir a filha se casar com um mascate qualquer, que era uma vergonha para a família. Sua ausência foi um presente. Roberto também não veio, e isso foi um presente ainda maior. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, não apenas pela cerimônia em si, mas pelo simbolismo. Estava oficialmente começando uma vida nova, com um homem bom, longe dos horrores do passado. A lua de mel foi desafiadora. João sabia do meu trauma e foi incrivelmente paciente. Mas mesmo assim foi difícil para mim relaxar completamente. Tivemos que descobrir juntos como navegar a intimidade física de uma forma que não me traumatizasse. Houve momentos de pânico, flashbacks que me faziam congelar ou chorar. João sempre parava imediatamente, me segurava até eu me acalmar. Dizia que estava tudo bem, que não havia pressa. Levou meses até conseguirmos ter uma relação sexual completa. E mesmo então, havia dias em que eu simplesmente não conseguia. João nunca reclamou, nunca me fez sentir culpada. Apenas ajustava suas expectativas ao que eu podia dar. Nossa vida de casados se estabeleceu numa rotina agradável. A loja ia bem. Conseguimos contratar 2 funcionárias, o que nos deu mais tempo livre. Compramos uma casa pequena, mas aconchegante nos arredores da cidade, com um jardim onde comecei a plantar flores e hortaliças. Era tudo tão diferente da casa da minha infância que às vezes eu acordava no meio da noite e precisava me lembrar de onde estava. Precisava tocar nas paredes, ver João dormindo ao meu lado, para me convencer de que aquilo era real, que tinha conseguido escapar. Visitava minha mãe e Ana a cada 2 ou 3 meses. As visitas eram sempre rápidas e tensas. Meu pai continuava bebendo, continuava violento. E a casa tinha uma atmosfera opressiva que me fazia querer sair correndo. Ana tinha crescido
e se tornado uma moça bonita, mas tinha a mesma tristeza nos olhos que minha mãe sempre teve. Eu me preocupava com ela constantemente, mas ela me garantia que Roberto a deixava em paz, que ele aparecia raramente por lá. Queria acreditar nela. Precisava acreditar, porque a alternativa era insuportável. Quando eu tinha 25 anos, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa e tanto, porque tínhamos tido relações tão esporádicas que eu não achava que aconteceria. O medo foi imediato e paralisante. Como eu poderia ser mãe quando minha própria infância tinha sido roubada? Como poderia criar uma criança quando eu mesma ainda estava quebrada? Conversei com João sobre meus medos, e ele me segurou e disse que íamos descobrir juntos que nenhum pai ou mãe sabe o que está fazendo de verdade. Todos apenas fazem o melhor que podem. E que nosso melhor, baseado no amor e no respeito, seria bom o suficiente. A gravidez foi difícil. Tinha enjoos constantes nos primeiros meses, e conforme minha barriga crescia, eu tinha pesadelos frequentes sobre dar à luz um monstro, ou sobre Roberto aparecendo para roubar meu bebê. Eram medos irracionais, eu sabia, mas o trauma não é racional. Fiz terapia pela primeira vez nessa época. Na cidade maior onde morávamos havia uma psicóloga, algo raro na época, e João insistiu que eu tentasse. As sessões eram difíceis. Remexer no passado doía. Mas aos poucos comecei a entender melhor meus próprios padrões de pensamento, minhas reações, meus gatilhos. Minha filha nasceu num dia de outubro, pequena e perfeita. Demos o nome de Clara, porque eu queria que ela tivesse uma vida clara, iluminada, diferente da escuridão da minha infância. Quando a enfermeira colocou aquele serzinho minúsculo nos meus braços pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido antes. Era um amor feroz e protetor. Uma determinação absoluta de que nada de ruim jamais aconteceria com ela. Jurei ali mesmo, olhando para aquele rostinho dormindo, que quebraria o ciclo, que ela cresceria segura e amada e protegida. Ser mãe revelou camadas novas de cura e também de dor. Cada marco do desenvolvimento da Clara me fazia lembrar da minha própria infância, do que tinha perdido, do que me foi tirado. Quando ela tinha 5 anos, a idade em que os abusos começaram para mim, fiquei obcecada em protegê-la. Vigiava cada pessoa que chegava perto dela, interrogava João até ele ficar frustrado. Tinha ataques de pânico se ela saía do meu campo de visão, por mais de alguns minutos. João gentilmente sugeriu que eu voltasse à terapia, que estava deixando meus traumas interferirem na criação da Clara. Ele estava certo, como geralmente estava. Retomei as sessões de terapia e trabalhei especificamente nos meus medos relacionados à maternidade. Aprendi técnicas para diferenciar o passado do presente, para reconhecer quando estava projetando meus próprios traumas na vida da minha filha. Aprendi também a ter conversas apropriadas para a idade dela sobre segurança corporal, sobre dizer não, sobre confiar nos instintos. Estava determinada a dar a ela as ferramentas que eu nunca tive. Clara cresceu numa casa cheia de amor e segurança. Era uma criança alegre, falante, confiante de uma forma que eu nunca fui. Olhar para ela era como ver o que eu poderia ter sido se as coisas fossem diferentes. Quando ela tinha 7 anos, tivemos nosso segundo filho, um menino que chamamos de Lucas. Com ele, descobri um medo novo. E se ele crescesse e se tornasse como Roberto? E se houvesse algo no sangue da família? Alguma maldade hereditária? A terapeuta me ajudou a entender que o comportamento do meu irmão não era genético. Era aprendido. Era resultado de um ambiente tóxico, onde abuso era tolerado. João era um pai maravilhoso, um exemplo constante de masculinidade saudável. E era isso que Lucas aprenderia. Os anos passaram numa sucessão de momentos cotidianos que eu valorizava como tesouros. Jantares em família onde todo mundo falava e ria.
Aniversários comemorados com bolos e presentes. Férias na praia, onde construíamos castelos de areia. Noites de leitura, onde eu contava histórias para as crianças antes de dormir. Eram coisas simples, mundanas até. Mas, para mim, eram milagres. Era a vida normal que eu sempre quis e nunca achei que teria. Quando Clara tinha 10 anos e Lucas 7, recebi um telefonema da minha mãe. Ela ligava raramente. Não tínhamos telefone em casa quando eu era jovem. E mesmo depois que instalaram um, as ligações eram caras e reservadas para emergências. Atendi com o coração já acelerado, sabendo que não eram boas notícias. Minha mãe disse que meu pai tinha morrido. Cirrose hepática, consequência inevitável de décadas de bebida pesada. Não senti tristeza, o que me fez sentir culpada pela falta de sentimento. Senti alívio. Alívio de que ele não pudesse mais machucar minha mãe. Alívio de que estava definitivamente fora das nossas vidas. Fui ao funeral mais por minha mãe e Ana do que por qualquer respeito ao morto. A igreja estava cheia de colegas de trabalho e conhecidos que diziam coisas bonitas sobre meu pai, sobre como era trabalhador e provedor. Eu e minha mãe trocamos um olhar conhecedor. Essas pessoas não sabiam quem ele realmente era dentro de casa. Roberto estava lá, é claro, com Mariana e os 2 filhos que tinham tido. Evitei olhar na direção dele. Fiquei do outro lado da igreja. João percebeu minha atenção e segurou minha mão durante todo o serviço, uma âncora que me mantinha no presente. Depois do funeral, minha mãe me puxou de lado. Disse que agora que meu pai tinha morrido, ela ia vender a casa e se mudar para a cidade onde morávamos, se eu deixasse. Queria estar perto dos netos. Queria recomeçar. Fiquei feliz demais. Ajudei a organizar a mudança. Encontrei uma casinha pequena para ela alugar a poucas quadras da nossa. Ana também decidiu vir. Tinha 28 anos e nunca tinha casado. Nunca tinha saído da cidade natal. Dizia que nunca tinha encontrado ninguém especial, mas eu suspeitava que carregava seus próprios traumas do ambiente tóxico em que crescemos. Ter minha mãe e Ana por perto foi maravilhoso. As crianças adoravam a avó, que tinha finalmente a chance de ser a figura amorosa que sempre quis ser, mas não pôde enquanto estava sob o jugo do meu pai. Ela e Ana ajudavam na loja às vezes. Costuravam peças especiais sob encomenda, e nossa pequena empresa continuava prosperando. Pela primeira vez, tinha algo parecido com uma família funcional. Não perfeita. Ainda carregávamos nossas cicatrizes, mas funcional. Ana acabou conhecendo um homem bom, um professor da escola onde tinha conseguido emprego como secretária. Casaram 2 anos depois da mudança. E foi bonito ver minha irmãzinha finalmente encontrar felicidade. Ela nunca teve filhos. Disse que não se sentia pronta. E eu nunca pressionei. Cada pessoa tem seu próprio tempo, seus próprios processos de cura. Minha mãe viveu mais 15 anos depois da morte do meu pai. Foram os anos mais felizes da vida dela, tenho certeza. Morreu dormindo tranquila, aos 73 anos. Na semana anterior à morte, tivemos uma conversa que eu precisava ter fazia tempo. Perguntei se ela realmente não sabia o que Roberto fazia comigo, ou se sabia e não conseguiu me proteger. Ela chorou e disse que desconfiava, que tinha pesadelos sobre isso, mas que estava tão presa, tão assustada do meu pai, que não conseguiu agir. Pediu perdão, e eu dei. Não era um perdão completo. Ainda havia mágoa. Mas era um começo. Disse a ela que a amava, que entendia que ela tinha feito o melhor que podia nas circunstâncias impossíveis em que vivia. Roberto, eu não vi mais depois do funeral do meu pai. Soube, por conhecidos em comum, que ele e Mariana tinham se divorciado, que ele tinha se casado de novo, depois divorciado de novo. Soube que tinha problemas com bebida, como nosso pai. Soube que os filhos não falavam mais com ele. Parte de mim sentia uma satisfação sombria, sabendo que sua vida tinha se desmoronado.
Mas outra parte apenas sentia tristeza pelo desperdício. Ele poderia ter sido diferente. Poderia ter quebrado o ciclo em vez de perpetuá-lo. Mas fez suas escolhas, como todos fazemos, e teve que viver com as consequências. Quando Clara completou 18 anos e foi para a universidade, senti um vazio estranho. João estava planejando a sua aposentadoria. Queríamos vender a loja e viajar um pouco enquanto ainda tínhamos saúde. Lucas ainda estava no colegial, mas já falava em estudar engenharia em outra cidade. A casa que tinha sido tão cheia de vida e barulho ia ficar quieta. Mas era uma tristeza boa, se é que isso faz sentido. Era o ciclo natural da vida. Filhos crescendo e seguindo seus próprios caminhos. E, diferente da minha experiência, eles saíam não porque estavam fugindo, mas porque estavam prontos para voar. Vendemos a loja quando eu tinha 50 anos. Conseguimos um bom preço, o suficiente para nos aposentar confortavelmente. Viajamos pelo Brasil. Conhecemos lugares que sempre sonhei ver. João e eu renovamos nossa relação. Redescobrimos um ao outro fora dos papéis de pais e comerciantes. Ele continuava sendo o homem gentil e paciente que sempre foi. Agora com cabelos brancos e rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Eu tinha encontrado uma paz que nunca imaginei possível. Mas o passado nunca nos deixa completamente, descobri. Mesmo com toda a terapia, toda a cura, todos os anos de distância, ainda havia momentos em que os traumas ressurgiam. Um cheiro específico, uma certa luz entrando pela janela, o som de uma porta trancando, e de repente eu estava de volta àquele quarto, àquela casa, aquele medo paralisante. João aprendeu a reconhecer quando isso acontecia. Me segurava até o flashback passar. Me lembrava de onde eu estava, que estava segura. Eram cada vez mais raros com o passar dos anos, mas nunca desapareceram completamente. Clara me deu meu primeiro neto quando eu tinha 53 anos. Um menino lindo que ela chamou de Miguel. Segurar aquele bebê nos braços me fez pensar em ciclos e continuidades. 3 gerações removidas dos horrores da minha infância. Ele cresceria sem nunca saber diretamente sobre aqueles tempos sombrios. Era minha chance de garantir que o ciclo estava definitivamente quebrado. Que meus netos cresceriam conhecendo apenas amor e segurança. Fui uma avó presente, mas não sufocante. Aprendi com meus próprios erros de superproteção com Clara. Lucas se casou aos 27, com uma moça encantadora que conheceu na universidade. Tornaram-se professores, ambos, dedicados a educar a próxima geração. Fico orgulhosa de ver o homem que ele se tornou, gentil como o pai, respeitoso com todas as pessoas, um exemplo de masculinidade saudável. Ele nunca saberá completamente o quanto isso significa para mim, o quanto cada interação respeitosa dele com mulheres é uma vitória sobre o legado tóxico que poderia ter herdado. Ana permaneceu sem filhos, mas tornou-se uma tia maravilhosa, presente na vida dos meus netos de formas que compensavam a ausência. Ela e o marido criaram uma vida simples, mas feliz, cheia de hobbies e viagens e amigos. Olhando para ela, especialmente à medida que envelhece, vejo tanto de minha mãe nela. Mas uma versão que teve a chance de florescer longe do ambiente que teria a esmagado. João começou a ter problemas de saúde quando tinha 65 anos. Nada grave no começo, apenas os achaques normais da idade. Mas aos 70 foi diagnosticado com câncer. Os 2 anos seguintes foram dos mais difíceis da minha vida desde a infância. Assisti o homem que amava, que tinha me salvado de tantas formas, definhar lentamente. Ele enfrentou a doença com a mesma dignidade e gentileza com que tinha vivido toda a vida. Nos últimos dias, deitado na cama do hospital, ele segurou minha mão e disse que não se arrependia de nada, que os 40 e tantos anos que passamos juntos tinham sido os melhores da vida dele. Morreu numa manhã de primavera,
com o sol entrando pela janela e eu segurando sua mão. A viuvez chegou dura e inesperada, mesmo sabendo que estava vindo. A casa ficou tão vazia sem ele. Pela primeira vez em décadas, estava verdadeiramente sozinha. Clara e Lucas queriam que eu me mudasse para perto de um deles, mas recusei. Tinha meu jardim, minha rotina, minhas memórias. Não estava pronta para deixar a casa que construímos juntos. Ana vinha me visitar quase todo dia, o que ajudava. Foi na solidão da viuvez que finalmente processei completamente meu passado. Voltei à terapia, dessa vez com uma psicóloga especializada em trauma. Nas sessões, revivi cada momento doloroso, mas dessa vez com as ferramentas e a perspectiva da idade e experiência. Entendi coisas que não tinha entendido antes. Entendi que nada do que aconteceu comigo foi minha culpa. Parece algo simples, mas levou 6 décadas para realmente, verdadeiramente internalizar. Entendi também que perdoar não significa esquecer ou aceitar. Significa apenas liberar o veneno que estava me envenenando. Tentei perdoar Roberto, não por ele, mas por mim. Não consegui completamente. E minha terapeuta disse que estava tudo bem, que alguns atos são imperdoáveis. E não há vergonha em reconhecer isso. Mas consegui soltar a raiva que me consumia. A raiva é como um carvão em brasa, que seguramos querendo jogar em alguém, mas que acaba queimando nossas próprias mãos. Soltei esse carvão, não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Soube através de Ana que Roberto tinha morrido quando eu tinha 64 anos. Ataque cardíaco fulminante, aos 70. Quando ela me contou, esperei sentir algo. Qualquer coisa. Alívio, tristeza, satisfação, raiva. Mas não senti nada. Ele tinha se tornado tão irrelevante na minha vida que sua morte era apenas mais uma notícia. Não fui ao funeral. Não mandei flores. Não fingi luto que não sentia. E estava em paz com isso. Os anos depois da morte de João passaram numa sucessão tranquila. Desenvolvi novos hobbies. Entrei para um clube de leitura. Comecei a fazer aulas de pintura. Descobri que tinha jeito para aquarelas. Algo sobre misturar cores e criar beleza com minhas mãos. Era terapêutico. Pintava principalmente paisagens, cenas tranquilas de natureza. O oposto da turbulência que tinha vivido. Minhas pinturas não eram obras-primas, mas me davam alegria. E isso bastava. Clara e Lucas me deram mais netos ao longo dos anos. No total, tenho 5 agora, variando de 20 a 5 anos de idade. São crianças felizes, seguras, crescendo em lares cheios de amor. Quando estão na minha casa, correndo pelo jardim, rindo, brigando por bobagens como irmãos fazem, às vezes paro e apenas observo. Observo a normalidade daquilo, a inocência que conseguiram preservar. É uma vitória. Cada risada deles é uma vitória sobre o passado que tentou me destruir. Escrevo muito agora. Comecei um diário há alguns anos, onde registro não apenas o presente, mas também o passado. É minha forma de dar testemunho, de garantir que aquela menina que sofria em silêncio por tantos anos finalmente tenha sua voz ouvida, mesmo que seja apenas por mim mesma. Algumas páginas são difíceis de escrever. Preciso fazer pausas, respirar fundo, lembrar a mim mesma que estou aqui, na minha varanda, aos 68 anos, segura. Outras páginas fluem facilmente, memórias boas que consegui criar apesar de tudo. Penso muito sobre o conceito de sobrevivência versus viver verdadeiramente. Passei os primeiros 20 anos da minha vida apenas sobrevivendo, um dia de cada vez, tentando minimizar os danos, tentando me manter inteira o suficiente para continuar. Os anos com João foram quando aprendi a viver de verdade, a ter esperanças e sonhos, a experimentar alegria genuína. E agora, nesses anos da velhice solitária, mas pacífica, estou fazendo algo diferente ainda. Estou integrando, pegando todos os pedaços da minha vida,
os ruins e os bons, e tecendo uma narrativa que faça sentido, que me permita entender quem eu sou como um ser humano completo, não apenas uma vítima ou uma sobrevivente, mas uma pessoa complexa que viveu uma vida cheia. Meu corpo carrega as marcas da idade agora. Rugas profundas ao redor dos olhos e boca. Cabelos completamente brancos que uso curtos, por praticidade. Mãos manchadas e artríticas. Mas essas marcas não me incomodam como as marcas invisíveis do trauma costumavam incomodar. São evidências de uma vida vivida, de anos acumulados. E há uma certa beleza nisso. Cada ruga tem uma história. As ao redor dos olhos são de décadas sorrindo, especialmente depois que encontrei João. As da testa são de preocupações maternais, do tipo bom de preocupação que vem de amar profundamente seus filhos. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Acordo às vezes no meio da noite, suando, meu coração acelerado, voltando daquele quarto da infância. Mas agora tenho recursos para lidar com eles. Levanto, faço um chá, sento na varanda mesmo que seja 2 da manhã. Respiro o ar fresco. Lembro a mim mesma das décadas que se passaram, de tudo que conquistei, de todos que amo. Os pesadelos perdem poder quando confrontados com a realidade da minha vida atual. Ana envelhece junto comigo. E há um conforto especial em ter alguém que compartilha, pelo menos parte das memórias daqueles tempos difíceis. Não falamos muito sobre isso. Não precisamos. Há um entendimento tácito entre nós. Uma solidariedade silenciosa. Seu marido morreu há 2 anos. Um aneurisma súbito. E ela ficou viúva como eu. Agora passamos ainda mais tempo juntas. 2 irmãs velhas que sobreviveram a um passado difícil e construíram vidas decentes apesar de tudo. Penso sobre minha mãe frequentemente. Tenho uma compreensão dela agora que não tinha quando era mais jovem. Era tão fácil quando criança ficar brava com ela por não me proteger, por não ser mais forte, por não simplesmente pegar as filhas e sair. Mas depois de viver minha própria vida, de experimentar meus próprios medos e limitações, entendo que ela estava tão quebrada quanto eu, só que de formas diferentes. Era uma mulher do seu tempo, criada para ser esposa e mãe, sem educação formal, sem habilidades profissionais que pudessem sustentá-la independentemente. Estava tão presa quanto uma prisioneira com correntes visíveis. Minha raiva dela dissolveu há muito tempo, substituída por compaixão e um reconhecimento triste de que ela também foi uma vítima. Sobre meu pai, meus sentimentos são mais complicados. É mais difícil ter compaixão por alguém que deliberadamente escolheu ser cruel, que tinha poder e escolheu usá-lo para oprimir. Ele não estava preso como minha mãe estava. Ele era o carcereiro. Sua bebida era uma escolha. Sua violência era uma escolha. Seu descaso com meu sofrimento era uma escolha. Não encontrei perdão para ele. E talvez nunca encontre. Mas também parei de deixar que o ódio por ele me consuma. Ele está morto há 20 anos. Virou pó. E dar-lhe espaço na minha mente é dar-lhe um poder que ele não merece. Clara me perguntou uma vez se eu me arrependia de ter tido filhos, considerando meus traumas. Foi uma pergunta corajosa, e eu apreciei a honestidade dela. Disse a verdade, que foi a coisa mais aterrorizante e mais gratificante que já fiz. Que quebrar o ciclo de abuso exigiu trabalho consciente todos os dias. Que houve momentos em que tive medo de falhar, de repetir os erros de meus pais, mesmo que de formas diferentes. Mas que, olhando para ela e para Lucas, para os adultos saudáveis e felizes que se tornaram, sabia que tinha valido a pena. Que eles eram minha maior conquista, muito mais do que a loja bem-sucedida ou a casa bonita, ou qualquer coisa material. Lucas nunca soube completamente do meu passado até ser adulto. Clara descobriu aos 20 e poucos anos, quando me fez perguntas diretas, e eu decidi que merecia a verdade. Contei de forma resumida, sem detalhes gráficos, mas honesta.
Ela chorou por mim, pela criança que fui, e me abraçou por um longo tempo. Disse que explicava muitas coisas, pequenos comportamentos meus que ela nunca tinha entendido completamente. Minha insistência em certos limites, minha hipervigilância com segurança, minha relutância em deixá-la ficar com certas pessoas. Lucas soube quando tinha 30 e reagiu de forma similar. Ambos ofereceram amor e compreensão, que era tudo o que eu precisava. Nenhum dos meus netos sabe, e não sei se algum dia saberão. Talvez quando forem mais velhos, se perguntarem, se parecer importante. Mas também considero que talvez alguns fardos não precisem ser passados adiante. O ciclo está quebrado. Eles crescem seguros e amados. Talvez isso seja suficiente. Talvez não precisem carregar o peso das gerações anteriores. Voluntário agora em um centro de apoio a mulheres em situação de violência doméstica. Foi algo que comecei há 5 anos, depois que a terapia me ajudou a processar tanto do meu passado. Não conto minha história para todas as mulheres que atendo, mas às vezes, quando vejo que pode ajudar, compartilho fragmentos. Digo a elas que sobrevivi, que construí uma vida boa, que é possível. Quando você está no meio do inferno, é difícil imaginar que existe uma saída. Trabalho especialmente com meninas adolescentes que sofreram abuso sexual. É a parte mais difícil do meu voluntariado, porque vejo a mim mesma nelas com tanta clareza que às vezes dói. Mas também é a mais gratificante. Quando vejo uma dessas meninas começar a se abrir, começar a falar sobre o que aconteceu, começar o longo processo de cura, sinto que meu sofrimento teve algum propósito. Não que ele fosse necessário ou justificável, mas, pelo menos, não foi completamente em vão. Pode ajudar outra pessoa a sofrer menos, a curar mais rápido, a saber que não está sozinha. Há uma menina em particular, Sofia, que tem 15 anos, e me lembra tanto de mim que às vezes preciso sair da sala e respirar fundo antes de continuar. Ela foi abusada por um padrasto, e a mãe inicialmente não acreditou nela. História velha, que se repete geração após geração. Trabalho com Sofia há 6 meses, e estou vendo pequenos progressos. Ela está começando a acreditar que não foi culpa dela. Está começando a imaginar um futuro onde não seja definida apenas pelo que aconteceu. É um trabalho lento, como foi comigo. Mas está acontecendo. Penso muito sobre o conceito de justiça. Roberto nunca foi punido pelo que me fez. Meu pai nunca enfrentou consequências reais por sua violência. Do ponto de vista legal, saíram impunes. Isso costumava me deixar furiosa. Essa injustiça fundamental. Mas com o tempo entendi que existem diferentes tipos de justiça. Roberto viveu uma vida miserável, sozinho, rejeitado pelos próprios filhos. Meu pai morreu jovem, destruído pela mesma bebida que usava como desculpa para sua crueldade. Não é a justiça legal que eu queria, mas é alguma forma de consequência. E eu vivi. Eu prosperei. Eu criei uma família amorosa. Eu quebrei o ciclo. Essa é minha justiça, minha vitória. O jardim que cultivo ao redor da minha casa se tornou uma metáfora viva da minha jornada. Quando João e eu compramos esta casa, o jardim estava abandonado, cheio de ervas daninhas, solo pobre. Levou anos de trabalho paciente para transformá-lo. Adicionar composto ao solo, plantar com cuidado, regar consistentemente, ter paciência com o crescimento. Algumas plantas não sobreviveram. Tive que aceitar essas perdas e plantar de novo. Mas agora, décadas depois, tenho um jardim exuberante. Rosas que florescem generosamente na primavera. Hortênsias azuis que minha mãe adorava. O pé de jabuticaba que plantei como conexão com aquele único elemento bom da casa da minha infância. Sento aqui na varanda todas as manhãs com meu café, olhando para esse jardim, e vejo minha vida. Comecei em solo pobre,
envenenado até. Mas com trabalho, paciência, ajuda quando necessário, consegui florescer. Não da forma que teria florescido se tivesse começado em solo melhor. Talvez. Carrego cicatrizes, áreas que nunca vão crescer completamente. Mas estou aqui. Estou viva. Estou, na maioria dos dias, feliz. A solidão da velhice é real. Muitos dos meus amigos da minha geração já morreram. João se foi. Minha mãe se foi. O mundo continua ficando mais vazio de pessoas que compartilharam minha jornada. Mas Clara e Lucas me visitam regularmente. Os netos aparecem com suas alegrias e dramas. Ana está sempre por perto. Não estou sozinha, não realmente. E aprendi a apreciar minha própria companhia de uma forma que nunca consegui quando era jovem. Leio muito agora, principalmente memórias de outras pessoas. Outras mulheres que sobreviveram a traumas e viveram para contar suas histórias. Há conforto em saber que não sou única, que milhões de mulheres ao longo da história carregaram fardos similares. Há também tristeza nesse reconhecimento, na percepção de quão comum é o sofrimento que experimentei. A violência contra mulheres e crianças é uma pandemia silenciosa, atravessando todas as culturas, classes sociais, épocas históricas. Fazemos progresso, leis mudam, consciência aumenta, mas ainda há muito trabalho a fazer. Escrevi cartas para Roberto que nunca enviei. Minha terapeuta sugeriu como exercício. Em algumas, expresso toda a raiva que sinto. Em outras, tento entender o que o transformou no monstro que era. Ele também foi criança uma vez. Também cresceu naquela casa tóxica sob o jugo do nosso pai. Isso não desculpa nada, absolutamente nada, mas talvez explique um pouco. Ciclos de abuso se perpetuam quando não são quebrados conscientemente. Ele escolheu não quebrar o ciclo. Escolheu passá-lo adiante. Essas são suas escolhas, e ele viveu com as consequências. Escrevi cartas para minha mãe também, mesmo anos após sua morte. Agradeço por ter feito o melhor que podia. Perdoo suas limitações. Expresso o amor que sinto. Escrevi cartas para meu pai, onde digo tudo que nunca tive coragem de dizer enquanto ele estava vivo. Essas cartas ninguém nunca lerá, mas o ato de escrevê-las foi libertador. Palavras não ditas se tornam veneno quando ficam presas dentro de nós. Colocá-las no papel, mesmo que o papel seja depois queimado ou guardado numa gaveta, tira seu poder destrutivo. Escrevo cartas para minha criança interior, aquela menina de 5, 6, 7 anos que estava tão assustada e confusa. Digo a ela que não foi culpa dela, que ela era inocente e merecia proteção. Que lamento não ter estado lá para salvá-la na época, mas que a adulta em que ela se tornou finalmente pode abraçá-la e dizer que está tudo bem agora, que estamos seguras agora. Parece bobo talvez, mas minha terapeuta diz que é uma parte importante da cura. Reconectar com aquela criança ferida e oferecer o conforto que ninguém ofereceu na época. O processo de envelhecimento traz uma perspectiva interessante. Questões que pareciam enormes aos 20, 30, 40 anos diminuem de tamanho vistos da perspectiva dos 68. Não que os traumas diminuam em importância. Eles moldaram quem sou fundamentalmente. Mas a urgência do sofrimento, a intensidade da dor diária, isso ameniza com o tempo e trabalho de cura. É como uma ferida profunda que cicatriza. A cicatriz permanece. Às vezes dói quando o tempo muda. Mas não é mais uma ferida aberta sangrando constantemente. Penso no que diria para minha versão mais jovem, se pudesse mandar uma mensagem através do tempo. Diria que ela vai sobreviver. Que vai demorar. Que vai ser difícil. Que haverá dias em que vai querer desistir. Mas que vale a pena continuar. Que vai conhecer um homem bom que vai amá-la com paciência e gentileza. Que vai ter filhos maravilhosos e quebrar o ciclo. Que vai ter uma vida boa, melhor do que imagina possível naqueles dias sombrios.
que a escuridão não é permanente, mesmo quando parece que é. Que há luz do outro lado, só precisa continuar caminhando em direção a ela. Também diria coisas práticas. Diria para contar para alguém fora da família, um professor, um médico, qualquer adulto em posição de ajudar. Diria para documentar tudo, guardar evidências. Diria para não ter vergonha, porque a vergonha pertence ao abusador, não à vítima. Mas essas coisas são fáceis de dizer em retrospecto, com toda a sabedoria da idade e experiência. Na época, era apenas uma criança assustada fazendo o melhor que podia para sobreviver. A pandemia que chegou há alguns anos trouxe desafios novos. O isolamento foi difícil para todos, mas especialmente para os idosos. Passei meses vendo minha família apenas através de telas, os netos crescendo em pixels. Mas também houve algo estranhamente familiar no isolamento forçado. Passei tanto da minha infância e adolescência isolada emocionalmente, mesmo quando fisicamente estava rodeada de família, que sabia como navegar a solidão. Talvez meus traumas me prepararam para isso de alguma forma estranha e não intencional. Usei o tempo da pandemia para finalmente escrever minha história completa. Este texto que estou tecendo agora, estas palavras que fluem do coração e da memória. Não sei o que farei com ele quando terminar. Talvez guarde numa caixa para meus netos lerem quando forem adultos. Talvez ofereça para o centro de apoio onde faço voluntariado, caso possa ajudar outras sobreviventes. Talvez simplesmente o mantenha para mim, como testemunho da minha própria jornada. Prova tangível de que vivi, sofri, sobrevivi, prosperei. Há uma certa liberdade que vem com a idade avançada. Preocupo-me muito menos com o que outros pensam. Uso as roupas que quero, digo o que penso, estabeleço limites sem culpa. Se alguém não gosta, problema deles, não meu. Levou 68 anos para chegar a esse ponto, de não dar importância excessiva às opiniões alheias. Mas valeu a pena. Gostaria de ter aprendido isso mais cedo. Mas talvez seja uma lição que só pode ser verdadeiramente absorvida com idade e experiência. Meus joelhos doem ao subir escadas agora. Minha vista já não é o que era, mesmo com óculos. Esqueço nomes às vezes, palavras comuns que ficam na ponta da língua. É frustrante essas pequenas traições do corpo que envelhece. Mas também há uma aceitação. Este corpo me carregou através de tantas tempestades. Carregou bebês, plantou jardins, caminhou por tantas estradas. Merece descansar um pouco agora, diminuir o ritmo. Honro este corpo pelas batalhas que lutou e venceu. Ultimamente tenho pensado sobre legado. O que deixarei quando partir? Tenho filhos e netos, é claro. Isso é um legado vivo. Tenho o jardim, embora jardins precisem de cuidado constante, e sem mim, eventualmente voltará à natureza. Tenho estas palavras, esta história, mas penso também no legado menos tangível. As mulheres que ajudei no centro de apoio, as sementes de esperança que plantei ali, as conversas honestas que tive com meus filhos sobre consentimento, respeito, limites. O exemplo de que é possível sobreviver ao pior e ainda construir uma vida que vale a pena viver. Não sou religiosa da forma tradicional. A igreja falhou em me proteger quando criança, assim como falhou em proteger tantas outras. Padres que viam as marcas, mas não perguntavam, que pregavam sobre obediência aos pais, sem questionar o que acontecia por trás das portas fechadas. Mas desenvolvi uma espiritualidade própria ao longo dos anos. Acredito em algo maior, uma força ou energia que conecta todos nós. Encontro divindade na natureza, na gentileza humana, no amor que compartilhei com João e compartilho com minha família. Medito agora, algo que comecei há uma década. Sento em silêncio, respiro, observo meus pensamentos sem julgamento. É incrivelmente difícil para alguém com mente tão cheia de memórias traumáticas simplesmente estar presente.
mas a prática ajuda. Aos poucos, estou aprendendo a existir no agora, sem ser constantemente puxada para o passado ou preocupada com o futuro. É um trabalho em progresso. Provavelmente será pelo resto da minha vida. Mas há paz nesses momentos de quietude. O perdão a mim mesma foi talvez o mais difícil de todos. Perdoar a criança que não lutou mais, que não gritou mais alto, que de alguma forma acreditava que era parcialmente responsável. Perdoar a adolescente que se calou mesmo quando teve oportunidades de falar. Perdoar a adulta jovem que levou tanto tempo para começar a processar tudo. Minha terapeuta me fez entender que eu sempre fiz o melhor que podia com os recursos que tinha em cada momento. Uma criança de 5 anos não tem os mesmos recursos que uma adulta de 30. E mesmo adultos em situações de trauma estão operando sob condições extremas que afetam julgamento e ação. Perdoar a mim mesma foi liberar a última corrente que me prendia ao passado. Ana e eu conversamos recentemente sobre o que aconteceria se uma de nós morresse primeiro. É uma conversa mórbida, mas necessária. Ambas vivemos sozinhas agora. Ambas estamos na idade em que a morte não é mais uma possibilidade distante, mas uma realidade próxima. Decidimos que quem ficar vai garantir que as histórias não morram completamente. Não os detalhes sórdidos necessariamente, mas a essência. A lição de que ciclos podem ser quebrados, que sobrevivência é possível, que há vida depois do trauma. Às vezes acordo e, por um segundo, não sei onde estou. A desorientação da idade, misturada com décadas de mudanças. Então minha visão foca. Vejo o quarto familiar, a foto de João na mesa de cabeceira. Ouço os pássaros no jardim e me localizo. Estou aqui. Estou segura. Tenho 68 anos. Sobrevivi. Esta é minha vida, construída peça por peça, a partir dos destroços de um começo terrível. Há uma certa ironia em ter vivido mais anos em paz do que em trauma. Os primeiros 20 anos foram um inferno, mas os quase 50 anos desde então foram em grande parte bons. Isso significa que a maior parte da minha vida foi boa. O trauma não venceu. Não me definiu completamente, mesmo que me moldasse. Sou mais do que o que me aconteceu. Sou também o que fiz com o que me aconteceu. Como escolhi crescer e curar e viver, apesar de tudo. Meus netos mais velhos estão começando suas próprias vidas adultas agora. Vejo-os fazer escolhas, alguns erros inevitáveis, alguns acertos. Quero protegê-los de toda dor, como sempre quis proteger meus filhos, mas aprendi que não é possível nem desejável. Alguma dor faz parte da vida, constrói caráter e resiliência. A diferença é que eles têm uma rede de apoio, têm pais amorosos, têm uma avó que os ama incondicionalmente. Quando tropecarem e tropecerão, terão mãos para ajudá-los a levantar. É tudo o que posso oferecer, e é mais do que eu tive. Penso sobre mortalidade constantemente nesta idade. Não com medo particularmente, mas com uma consciência aguda de que meu tempo é finito e está diminuindo. Há uma urgência gentil em viver plenamente os dias que restam, em dizer aos que amo que os amo, em não guardar as coisas boas para ocasiões especiais, porque todo dia é especial quando você está nesta fase da vida. Uso a porcelana fina para o café da manhã comum. Visto a blusa bonita mesmo para ficar em casa. Digo, eu te amo generosamente. Quando morrer, quero que saibam que vivi uma vida completa. Não uma vida perfeita, não uma vida sem dor, mas uma vida completa. Experimentei as profundezas do sofrimento humano e as alturas da alegria. Conheci o pior e o melhor que as pessoas podem ser. Amei profundamente e fui amada em retorno. Criei vida e nutri seu crescimento. Transformei dor em propósito. É mais do que muitos conseguem, e sou grata por cada dia que tive. Há momentos em que ainda sinto aquela menina dentro de mim,
Aquela criança assustada que só queria estar segura. Nesses momentos, faço algo que minha terapeuta me ensinou. Fecho os olhos e visualizo entrar naquele quarto de infância, onde ela está encolhida no canto. Mas desta vez, entro como a mulher que sou agora, 68 anos, forte apesar de tudo. Estendo a mão para ela e digo: "Vem, vamos sair daqui. Tenho tantas coisas para te mostrar. Vou te mostrar o homem bom que vamos conhecer, os filhos lindos que vamos ter, o jardim que vamos plantar, a vida que vamos construir. Você vai ficar bem. Eu prometo, porque eu sou você no futuro. E estou aqui para te dizer que chegamos lá." E a imagino pegando minha mão e saindo daquele quarto comigo. É um exercício de imaginação, mas traz conforto real. O tempo mudou tanto desde minha infância. Hoje há leis melhores, mais consciência sobre abuso infantil, mais recursos para vítimas. Não é perfeito. Ainda há muito a melhorar, mas é melhor do que era. Escolas treinam professores para identificar sinais de abuso. Médicos são obrigados a reportar suspeitas. Há linhas diretas, abrigos, programas de apoio. Quando penso nas meninas que hoje sofrem o que eu sofri, pelo menos há mais chances de alguém perceber, de alguém intervir. Não sempre, não para todas, mas para algumas. E cada criança salva é uma vitória. Participei de um documentário ano passado sobre sobreviventes de abuso infantil. Foi difícil, mas importante. Meu rosto estava nas sombras, minha voz distorcida para proteger minha privacidade. Mas contei fragmentos da minha história. Depois que foi ao ar, recebi cartas, dezenas delas. De outras sobreviventes agradecendo por falar, dizendo que ajudou saber que não estavam sozinhas. De pais dizendo que abriu seus olhos para sinais nos próprios filhos. De profissionais da área de saúde, dizendo que os fez pensar diferente sobre como abordar casos suspeitos. Aquelas cartas estão guardadas numa caixa especial. Nos dias difíceis, releio algumas e lembro que meu sofrimento, compartilhado, pode aliviar o sofrimento de outros.